Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 euros mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O anel de noivado ainda vale e muito? Siempre están con la bromita de la boda y la boda pa' cuándo. ¿En qué momento Jennifer López sacó esa canción del anillo pa' cuándo? Que anda que no me la han cantado. Y bueno, es que es algo que no depende de mí. ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Na série da Netflix, E Eu Sou a Georgina, a namorada de Cristiano Ronaldo diz que, ao ouvir Jennifer López cantar El Anillo, lhe despertou o desejo. É uma das notícias da semana. O anel de noivado que Ronaldo deu a Georgina, ocasião perfeita para falar de um objeto que para uns já não faz sentido, para outros é um desperdício, mas que para muitos não só faz sentido, como é obrigatório. Uma coisa é certa, não se fala de outra coisa. E sim, é sobre um anel de noivado, sobre diamantes, que vou conversar com a Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quarta-feira, 13 de agosto. Bem-vinda, Maria. Olá, Ricardo. Maria, estamos a ter esta conversa porque um dos assuntos desta semana é o anúncio do pedido de casamento de Georgina Rodrigues. Cristiano Ronaldo ofereceu o anel com uma pedra vistosa, bem robusta, para não dizer outra coisa. Maria, já sabemos que o casamento por amor, com vestido de noiva, branco, é assim uma coisa um pouco recente na história da humanidade. De onde vem isto do anel de noivado? Bom, não seria bem um anel de noivado, mas há registros antes de Cristo até do uso de várias soluções que evocam esta ligação afetiva, não é? Porque é isso que estamos a falar. Consta que na pré-história já os nossos antepassados das cavernas entrançavam os pulsos, os tornozelos e cintura, provavelmente não com diamantes, Exato. como é óbvio, com materiais mais modestos, mas era uma forma de mostrarem esse controle sobre o companheiro desejado, digamos ligação, assim. Exato. Mais ou menos forçada, não é? Depois Exato. nunca saberemos. Exato. E sabemos que os antigos egípcios também eram enterrados, usando, entre uma série de outras coisas, com anéis feitos de diferentes materiais, e estas peças é muito curioso porque já seriam colocadas no dedo anelar, que é uma tradição que se mantém até hoje. Portanto, acredita-se que esteja ligado ao coração, não é? Através da famosa veia amoris, ou veia do amor, e mantém-se como um símbolo romântico que se irá seguir com as civilizações gregas, as romanas, e que foram explorando outros materiais, entretanto, não é? Porque as coisas também foram evoluindo. Claro. Já agora, Ricardo, só para ficarmos aqui bem entendidos, no grande dia em que se depois coloca a aliança, não é? No dia do casamento, este anel não deve estar lá, obviamente. O anel do noivado O anel do noivado já não está, salta, Já não está. entretanto, faz uma pausa, depois pode recuperar o seu lugar mais tarde, normalmente ali acomodado junto à aliança, ou então noutra mão, porque isto depois varia muito, Ok. já há uma grande fluidez Mas, aqui portanto, nestas coisas. São os dois no mesmo. Podem ser, no mesmo dedo. sim, podem ser. Mas como tudo na vida, Maria, a tradição também vai evoluindo e temos de falar dos diamantes. Dos diamantes. O diamante é aqui uma peça essencial. O diamante é pela sua consistência, pela sua característica-chave, um símbolo de durabilidade ou mesmo de eternidade, não é? Eles muitas vezes duram mais que os próprios casamentos, Exato. não é? Como Só sabemos. os diamantes são eternos. São eternos. É muito curioso porque nós temos uma dupla aliança numa das histórias originais. Em 1477, o arquiduque Maximiliano da Áustria terá oferecido aquele que é considerado o primeiro anel de noivado com um diamante a Maria de Borgonha. Isto foi uma união que não foi tanto, lá está, uma história de amor, mas antes uma decisão estratégica. Como tantas outras, não é? Sim, e com um grande impacto na história da Europa. O casamento gerou, vê bem, uma guerra ou duas, Ok. pronto. Serviu para travar o apetite do rei francês, Luís XI, para estabelecer o próprio Maximiliano como um príncipe independente, que se tornou o Sacro Imperador Romano-Germânico.
também para que vários territórios, incluindo os Países Baixos, seguissem para o domínio dos Habsburgo e ainda para que a Espanha pudesse entrar na dinastia. Portanto, tudo isto com uma simples união. Vê bem, nós podemos continuar. Por um anel, não é? Por um anel, é verdade. Bom, e não é a nossa intenção destruir sonhos, não é para isso que cá estamos. Não, até porque esta senhora acabou muito mal, poucos anos depois com uma queda a cavalo. Portanto, vamos arrumar essa parte. Mas eu diria que, olhando para aqui com um sentido muito prático, porque nós também é um lado prático da vida, aqui não se vão os anéis e ficam os dedos, aqui o noivo pode ir à vida dele e fica o diamante? Bom, isto depende do momento em que vai à vida dele. Essa pausa dramática. Não, porque há de facto, a realidade já é muito dinâmica para cada casal, ao seu conjunto de decisões e de regras e tudo mais. Mas se o noivado ficar pelo caminho, ou seja, se o casamento for cancelado entretanto, eu diria que é de bom tom devolver o anel à procedência. Normalmente as pessoas não querem ficar com uma coisa que de alguma forma simboliza uma relação que fica pelo caminho. Até porque o anel de noivado... Depende da pedra. Pronto, lá está. Mas normalmente é dado sob a condição de que o casamento aconteça, não é? Portanto, com algum propósito. Mas claro, também há casos em que, digamos, o destinatário oferece mais resistência na devolução, por exemplo, não é? Mas atenção, porque há um direito de restituição em causa e quem deu o anel pode ter o direito de facto de o pedir de volta e isto gerar de facto alguma litigância mais complicada, sobretudo estamos a falar de valores... Avultados, claro. Avultados, pronto. Em caso de divórcio, sim, eu diria que há todo um outro mercado para vender o outrora anel de noivado, e não é uma coisa assim tão incomum, e eventualmente rentabilizar esse desgosto, ou nem por isso, simplesmente rentabilizar uma coisa que já não faz sentido conservar em casa. Ou no dedo. E aqui até confesso que tenho algum medo da tua resposta, mas há algum protocolo para o preço do anel de noivado? Lá está, como em tudo, cada caso é um caso, mas há uma regra não escrita que é muito curiosa e que se convencionou há cerca de um século, muito devido ao marketing, obviamente, mas que sobrevive até hoje, de alguma forma. Nos anos 30, em plena recessão, a De Beers, que é uma marca especialista até hoje no fornecimento, no comércio de diamantes, lançou uma publicidade que fez uma escola enorme nos Estados Unidos e não só. Eles queriam enfatizar o valor do diamante, subir as vendas, claro. Defendiam que, idealmente, os senhores deviam gastar um mês de salário quando se comprasse o anel de noivado. Era assim uma espécie de slogan, um salário para a vida. Portanto, sabia-se que estava investido ali, aquilo ia durar, pronto, era um investimento... Um mês de salário para um o mês anel. de salário. O que Bruto ou líquido? Ora, não sei, não consigo especificar, okay. Mas pronto, arredondemos a coisa. Vamos assumir que é líquido. Vamos assumir, pronto, para ser mais conveniente. O que é certo é que há poucos anos a bitola foi subindo, parece que a inflação também chegou aqui aos anéis e aos diamantes, e chegámos aos 2 salários, ou mesmo ao equivalente a 3 salários. 3 salários? Sim, portanto, imagina, num exercício, se tu recebes 1.000 euros, deverias gastar 3.000 euros no anel que vais oferecer. Pronto, é assim umas contas redondas. Eu diria que o Cristiano Ronaldo não deve ter problemas com estes números, provavelmente até ficou a pecar por defeito. Exato. Nesta sua oferta. Já regressamos à conversa com Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Quanto valerá o anel de Georgina? Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 euros mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Eu pensava que era um assalto normal, com umas pistolinhas normais. Nunca pensou que era um atentado daquela natureza. Esta é a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa. E uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Episódio 4. O primeiro andar explodiu. 1983, Portugal à queima-roupa. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Maria, quanto deste imaginário, já aí deixaste uma pista importante, deste imaginário em torno do anel de noivado, do diamante, tudo isto não tem assim um bocadinho de
Pai Natal vestido de vermelho. Pai Natal vestido de vermelho é resultado de uma conhecida campanha de uma marca muito conhecida de refrigerante. Ou seja, há aqui uma espécie de criação das marcas? Eu diria que tens alguma razão, Ricardo. Sim, é importante lembrar que a indústria ganha um impulso decisivo com a descoberta e corrida aos diamantes na África do Sul no final do século XIX ainda. Um desses grandes investidores é o Cecil Rhodes, ele é um dos fundadores da tal De Beers. Já havia mais players no mercado, eles vão surgindo nesta altura, e quando em 1852 o diamante Koh-i-Noor, e depois tornou-se muito, muito famosa esta peça, foi recortado, embelezado na coroa da Rainha Vitória, que foi uma loucura. Mas convém lembrar que até aos anos 30 do século XX, sensivelmente, oferecer um anel de noivado com um diamante não era praticamente, não era uma prática corrente, digamos assim. Se ainda hoje está reservado se ainda a alguns, hoje, precisamente, sim. Altura, aliás, nós falámos daquela aliança europeia no século XV, mas de facto os diamantes, mesmo naquela altura, eram uma raridade ao alcance de uma pequena elite e nobreza. A publicidade e a cultura pop do pós-Segunda Guerra fazem toda a diferença. Em 1947 é muito engraçado porque, para ajudar à festa, há uma copywriter que é uma senhora chamada Mary Geraghty que cria o famoso slogan "A diamond is forever", um diamante é para sempre, não é? Que muito provavelmente terá inspirado o filme do James Bond, o famoso tema também, o Diamonds Are Forever. E depois temos o célebre Breakfast at Tiffany's com Audrey Hepburn num papel lendário, falarmos mais uma vez dos diamantes. Em que ela se passeia pela loja suspirando e olhando para diamantes bem vistosos. Sim. E aqui temos de entrar nos modelos de anel de noivado, porque também obviamente há modelos, e o mais clássico será o solitário. Sim, e nós falámos da Tiffany & Co. E é precisamente a Tiffany que introduz ainda em 1886 aquele que é conhecido como o Tiffany Setting, é um modelo icónico do solitário que prevalece até hoje como uma referência por uma série de outras criações. Mas em termos de características, hoje nós podemos dizer que o céu é o limite, claro. Até porque as modas vão variando, claro. As coisas vão ficando muito mais flexíveis. E nós até temos os diamantes sintéticos, portanto poderíamos reordenar aqui todas estas sugestões. Há anéis que vivem do ouro branco, da platina, ou mesmo do ouro amarelo. Há quem prefira as pedras pavê, azalo, a forma mais em pera, mais ovaladas, mais discretos, grandes exemplares, joalheiros clássicos como a Van Cleef, a Chopard, a Harry Winston, ou até os micro-joalheiros independentes com quem é possível hoje, por exemplo, participar do processo de confecção do princípio ao fim, envolvendo até as duas partes. É muito interessante, portanto, Ricardo, há tudo, incluindo os preços, obviamente. Claro. E em França, a Cartier também tem um modelo tem aqui uma tradição com próprio, com uma criação especial. Trinity. Sim, o Trinity, sim. É outro modelo icónico, é muito interessante, foi criado para um casal no masculino. Em 1918 a Cartier lançou este Trinity em 1918? Com 3 aros entrelaçados com outro ouro branco, rosa e amarelo. Eles representam o amor, a amizade e a fidelidade, e foi uma peça criada para um artista lendário, Jean Cocteau, que ofereceu um anel ao seu amor, o poeta Raymond Radiguet. Portanto é aqui também outra criação que sobrevive até hoje e que é muito interessante. E nos primeiros anos do século XX. E temos obviamente na história N casais famosos com anéis famosos, e alguns deles até se podia comprar uma réplica. É verdade. Há mais um modelo que sobrevive até hoje, desde 1796, que é o Toi et Moi. Ele foi oferecido pelo Napoleão Bonaparte a Josefina. Eles tiveram um namoro relâmpago de 5 meses. E depois o Napoleão encomenda este projeto que é, na altura, uma coisa minimalista, com 2 pedras lado a lado, em forma de pera, um diamante e uma safira azul. E é muito engraçado por falar em safira, esta assim bem popular, quem é que não se lembra do anel de noivado que o então príncipe Carlos deu à jovem Diana em 1981, que quebrou todas as convenções reais também. Era uma peça que era acentuada ali por 14 diamantes redondos, escravejados, de ouro branco. E, Ricardo, nesse mesmo ano o anel foi apresentado no catálogo da joalheira Garrard, também uma conhecida joalheira, o que significa que o público poderia comprar assim uma versão similar ao anel de Diana para o seu próprio casamento. Podia ter um anel de noivado igual ao da princesa. Ou então podias ser a Kate Middleton, não é? Porque após a morte de Diana o anel saiu de circulação, digamos assim, deixou de ser visto em público por razões óbvias, até que o seu filho mais velho, o príncipe William, usou a peça para pedir a Kate em casamento
em outubro de 2010. Então deixa-me só fazer aqui um parênteses. Portanto, é possível também oferecer o anel de noivado Sobretudo nós estamos a falar da família. Sim, de joias de passagem, não é? Aquelas que são conhecidas como joias de passagem, que vêm de uma geração para outra e que cumprem precisamente este propósito. Também há quem recicle, não é? Há quem pegue em algumas peças, as desmonte, use uma outra pedra, exatamente, e que depois crie uma coisa mais ajustada àquilo que são o seu tempo e o seu gosto. Mas estamos a falar de estrelas e há uma estrela, Maria, uma veterana que ficou noiva 10 vezes e casou 8. Verdade. E Elizabeth Taylor teve 10 anéis de noivado ou não? Olha, mas sabes o que é mais curioso? A Elizabeth Taylor, de facto é dela que falamos, é uma mulher de muitos talentos, muitos anéis de noivado, é verdade. Mas o mais interessante é que na sua enorme coleção de joias, as peças que fizeram mais história, mais valiosas, não foram os anéis de noivado. Eu penso que o Richard Burton, com quem se casou 2 vezes, nem chega a dar exatamente o anel de noivado. Há uma outra peça, uma pregadeira, é assim uma coisa. Mas uma das criações mais impressionantes que ela tinha era o diamante Krupp, 33 quilates, que foi oferecido em 69 precisamente por Richard Burton e que em 2011, quando foi em leilão, atinge qualquer coisa como 9 milhões de dólares. É assim 9 milhões de dólares. Sim. Bom, o que é certo é que em tempo de redes sociais em que as pessoas partilham tudo e mais alguma coisa, se vão almoçar um simples bitoque, põem uma fotografia do bitoque, se vão a um restaurante estrelado, põem a espuma, não sei o quê. Tudo. Ora, o anel de noivado está mesmo a pedi-las, quer dizer, o Instagram feito por medida por ajudou isso, a reanimar o anel de noivado. Sim, a própria indústria dos casamentos, eu acho que as redes sociais contribuíram muito para isso. Se não vejamos como o anúncio de noivado é hoje um dos acontecimentos mais relevantes online, sempre há ali uma espécie de ritual, não é? Mostrando as mãos muito bem cuidadas, exibindo o tal cachucho, maior ou menor, acrescentando uma legenda que seja significativa, neste caso um sim quero, não é? Como é o caso da Georgina. Ou há até quem faça vídeos do pedido de casamento, já ter-te-ás cruzado certamente com alguns desses casos. Eu que saiba, o Cristiano Ronaldo ainda não publicou nada nas suas contas, pelo menos até esta hora em que falamos, apenas a de Georgina, mas a publicação da noiva já soma mais de 9 milhões de gostos. 9 Portanto, imagina. É bom, verdade. mas com isto tudo, acabámos por ainda não falar do anel e desta promessa de casamento, e há aqui 2 grandes perguntas, Maria Ramos Silva. Quanto vale aquela pedra? E já se sabe onde vai ser o copo d'água. Acho que devem dispensar aquela cena do leilão da gravata do noivo e da liga da noiva, penso eu. Porque saberemos, pelo menos por agora. Podemos esperar tudo. Podemos esperar tudo. A questão é que, de facto, nós até agora só podemos especular sobre o real valor do anel. O Observador falou com um especialista, neste caso o Rui Pinto Carvalho, que nos explica precisamente que nós, na verdade, só temos uma imagem no Instagram, como tu dizias e bem, e, portanto, temos o quê? Uma escala aproximada que nós imaginamos, nós desconhecemos a marca, o designer, o peso da peça, a classificação da cor, a pureza, não temos outras informações que nos possam ajudar a mapear isto tudo e, portanto, lá fora há imensas informações, especulações sobre o assunto. Supomos que seja um diamante, mas nem isso é confirmado absolutamente pelo especialista e, portanto, tanto se fala de 15 a 30 quilates, de 2 milhões como 5 milhões ou mesmo mais. Portanto, não se sabe o preço. Eu acho que nós só podemos prometer continuar por cá a acompanhar os desenvolvimentos serenamente e logo frio. Maria, a história do dia tem sempre um lado pedagógico, formativo, tem sempre esta preocupação. Estamos em agosto, mês de casamentos, e para um casamento nunca esquecer... Algo velho, não é? Algo novo, algo emprestado e já agora algo azul. Podemos num outro episódio explicar o porquê destas regras. Obrigado, Maria. Obrigada, Ricardo. Maria Ramos Silva é editora de Lifestyle do Observador. Ficam ainda algumas notas para esta quarta-feira, 13 de agosto. Está agendada uma reunião virtual entre Donald Trump, vários líderes da União Europeia, a NATO e Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. O convite para este encontro partiu do chanceler alemão, Friedrich Merz. A reunião antecede o encontro previsto para esta sexta-feira entre Trump e Putin, no Alasca. E enquanto a agenda política vai diminuindo em período de férias, cresce a agenda de festas e romarias, uma nova tradição aqui na história do dia de agosto. Arranca o Festival de Paredes de Cora, depois começa a Festa da Sardinha, na Póvoa de Varzim, e há ainda o Festival do Bacalhau em Ilhavo, que também começa nesta quarta-feira. Em Figueiró, Passos de Ferreira,
arrancam as festas em honra de Nossa Senhora de todo o mundo, a protetora da humanidade. Ainda esta quarta-feira, assinala-se o Dia Mundial do Canhoto. Estima-se que 10% da humanidade seja canhota. E numa história do dia, sobre o anel de noivado, não podemos ir embora sem esquecer o trio Odmira, que em 1984 lançou precisamente este êxito, o anel de noivado. A igreja estava toda iluminada, muita gente convidada, eu também fui para ver. Ninguém sabe a tristeza que sentia, porque mesmo nesse dia casava a mulher amada. Esta foi a história do dia. A sonoplastia do João Tição, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã e boas férias. Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas INI. Saiba mais em cupraofficial.pt.